Todo mundo tem aquele momento que tá triste, que tá deprimido, mas a questão é, o que você faz quando você está triste? A quem você se agarra? Existe uma grande diferença entre passar um momento difícil e carregar ele. Se você estiver passando por uma dessas fases, por favor, me deixe te ajudar a se levantar. Você tem que entender uma coisa, é que todo mundo passa por momentos difíceis. Não importa se você nasceu rico, se você nasceu pobre, não importa se você é magro ou se você é gordo, não importa se você errou, se você não errou, você sempre vai passar por momentos difíceis, isso é natural. Até mesmo Jesus, que ele nunca pecou, passou por um momento muito difícil, principalmente na parte da cruz. Mas a questão não é evitar, mas é o que você faz nesses momentos, onde você tenta, e dá errado, dá errado, dá errado, onde você tem vontade de chorar, onde que, sabe, as portas parecem se fechar. E eu te pergunto, o que você faz quando tudo parece dar errado? Quando você sente tristeza entrando no seu corpo, quando você começa a ficar deprimido, não tem mais vontade de levantar da cama, a quem você se agarra? Cavaleiros e cavaleiros, alguma vez você já ficou desanimado, sabe, com vontade de chorar, ou talvez até mesmo já chorando, achando que a vida simplesmente não vale mais a pena? Ou melhor dizendo, você já teve vontade de desistir, de jogar tudo pro alto e falar, já chega, eu não aguento mais? Sabe você já teve aquela vontade de desistir dos seus projetos, de, sabe, desistir do seu sonho, desistir do seu objetivo, porque você tá tão triste, tão desanimado que você quer parar com tudo? Você já se sentiu dessa maneira? Eu já passei por uma época onde que eu entrei num relacionamento tão ruim, que foi a pior fase da minha vida, que eu não tinha mais vontade de sair da cama. Sabe, quando você tá tão no fundo do poço que você nem sente mais vontade de sair da cama. Eu tava passando a maior parte dos meus dias deitado assim na cama. Ou aquela outra vez recente que eu tive vontade de desistir desse canal aqui. Tive vontade de desistir. No caso, vontade. Não que eu ia desistir de verdade, mas eu tive muita vontade. Sabe quando você fica tão desanimado que você até pensa numa loucura? Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que eu pensei. Eu tô falando daquele momento que você faz, mas as portas parecem se fechar. Você tenta, mas não consegue nada. Eu tô falando desses momentos. Aí você chega e se pergunta: até quando, Deus? Até quando? Mas deixa eu te falar uma verdade. Tá tudo bem passar por momentos difíceis. Mas o que importa de verdade é o que você faz quando tá passando por esses momentos difíceis. O que você faz nessa travessia. Pois é normal estar triste. Mas não é normal viver triste. É totalmente diferente. Mas temos algumas coisas que a gente tem que aprender para poder vencer a tristeza e o desânimo. Então vem comigo. Primeiro, eu gostaria que você guardasse na sua memória, né, no seu processo mnemônico, né? Porque na nossa cabeça tem um negócio chamado processo mnemônico. É que quando a gente recebe uma informação, ela fica guardada. E quando você passar por um momento, ou se estiver passando, espero que não esteja, mas quando você estiver passando por um momento difícil, sua mente vai lembrar dessa informação, vai lembrar desse vídeo que você viu. Então vamos lá. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação e ação gera resultados. Sabe o que isso quer dizer? Que os seus pensamentos, eles podem acabar definindo ou melhor, suas emoções. E suas emoções determinam seus comportamentos. E seus comportamentos determinam seus resultados. E muitos pensamentos te geram uma imagem. Muitos deles geram uma imagem. E essa imagem resulta numa emoção. E só existem duas emoções no mundo: o medo ou o amor. De acordo com a Elizabeth Kubler-Ross e com a Bíblia. Calma que você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Amor traz paz, traz alegria, gratidão. Já o medo gera raiva, ódio, culpa, etc. Eu não estou dizendo que o medo, o que cobre o medo, as coisas do medo, quer dizer que são ruins. Eu não acho. Eu acredito que Deus criou a gente e Deus criou as emoções. Mas Deus não criou as emoções para que elas nos machuquem, não fiquem nos espetando. Eu acredito que as duas são boas, mas a forma que a gente utiliza ela são ruins. Exemplo, uma pessoa está com ansiedade. Essa pessoa pode estar com ansiedade antes da apresentação, o que pode fazer ela ficar mais preparada mentalmente para não falar bobeira. Mas outra pessoa pode sentir medo. Só que medo de, sei lá, de andar de avião. Só que essa pessoa precisa de andar de avião, talvez para um local melhor, para por conta de uma oferta de trabalho, sei lá. Mas você viu, uma coisa ajuda, outra coisa atrapalha. Consegui compreender? Mas voltando aqui, não existe meio termo, não existe emoção, não existe amor e ódio. Não existe um pouco, eu tô sentindo um pouco de amor e um pouco de ódio. Não, não existe. Ou você tá sentindo amor, ou você tá sentindo ódio. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quando você tá pra baixo, quando você tá pra baixo ruim, sabe?
vontade de chorar, triste, deprimido, eu te aconselho a fazer uma coisa que eu fiz e que vai te ajudar demais, que é ache o seu minuto. O que é achar seu minuto? É achar aquele minuto da sua vida, aquele momento da sua vida que é muito ótimo, aquele momento bom, talvez o melhor momento da sua vida, ou talvez, enfim, é um momento muito bom, um momento gratificante. Eu vou te dar exemplo. Os momentos bons da minha vida são quando eu sonhei um sonho específico, quando eu assisti um filme específico, quando eu tive meu computador, os vídeos que eu assistia quando era criança, aquele momento de palhaçada que eu tive com meus amigos, aquele comentário de um vídeo que eu salvei, quando eu ajudei meu amigo, quando eu ajudei um amigo bem antigo, quando eu comecei meu canal no YouTube, meu primeiro canal que nem é esse, e quando Deus me salvou, enfim. Você tá vendo? Na minha vida eu tenho vários momentos bons, muitos momentos bons. E o que você faz quando você estiver nesse momento? Pegue esses momentos bons, pegue você realizando o seu primeiro sonho, pegue você realizando sua meta, pegue alguém te elogiando. Aqui ó, pegue esses momentos e lembra deles, escreva no papel esses momentos, veja aqueles vídeos antigos que você tinha com a sua família ou com a sua esposa, enfim, veja aqueles vídeos antigos. Separe fotos dos melhores momentos da sua vida. Lembre novamente daqueles momentos bons, daqueles momentos saudáveis. Lembre das suas viagens, de um elogio que alguém te ofereceu, de um tempo que você passou, um momento da sua vida que você passou, de um lugar que você foi que te tocou profundamente, entende? Porque quando você muda seus comportamentos, você muda seus resultados. Os momentos bons nunca morrem, se você eternizar eles. Os momentos bons nunca morrem se você eternizar eles. Porque o pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera estado. Então, se você pegar esse pensamento e transformar isso numa lembrança, pegar esse pensamento e lembrar de um elogio, sua mente ela vai te colocar naquela situação, porque ela não sabe a diferença entre passado e futuro. Em outras palavras, você vai sentir aquele sentimento de novo. Você vai reparticipar daquela experiência. Porque as experiências, de acordo com a minha visão, elas não morrem até você esquecer delas. Mas se você não esquece dessas lembranças, elas ainda continuam vivas dentro do seu coração. Só que eu disse não é o principal, porque o verdadeiro principal e o que ajuda de verdade é Deus. Se agarre a Deus. Ore para Deus. Quando estiver passando por momentos difíceis, com vontade de chorar, com vontade de ficar deitado na cama, ore para Deus. Fale com Deus, rasgue seu coração diante dele, derrame seu coração. Relembre também de alguns versículos bíblicos, como Isaías 41:10. Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, entregue sua tristeza a Deus. Depois lembre daqueles bons momentos. Faça algo, mas não viva assim. Na verdade, apenas tenha fé quando você não entende. Na verdade, fique longe dessas pessoas que parecem uma nuvem negra em cima delas. Mas aí você pode dizer, nossa, Guilherme, isso é tão simples. Eu falo, realmente é simples. Só que muita gente fica procurando a lâmpada mágica para resolver seus problemas. Só que o principal daqui que eu disse é se agarrar a Deus. O principal disso é pegar e derramar seu coração diante dele, porque é ele que vai te ajudar. Porque meio que eu passei por isso exatamente hoje. Exatamente hoje. Por conta que ontem eu não consegui gravar, eu não consegui fazer algumas coisas. Sabe, eu fiquei mal. É mal, você fica muito mal quando você tenta e não consegue. Quando você tenta, trabalha mais, vive menos pra postar um vídeo com 10 visualizações. Mas sabe o que você faz se você está prestes a chorar em um momento muito importante? Exemplo, você vai estar na palestra, mas disseram que algum ente querido morreu. Sabe o que você faz? Você pega, coloca um timer de 7 minutos, 10 minutos e chora. E chora. E chora por esse tempo. E quando o timer acabar, enxugue suas lágrimas e levante. Se você também puder começar seu dia com uma memória boa, com uma viagem para o futuro, que é você se imaginar realizando seus sonhos, melhor ainda. Porque muitas vezes essa tristeza pega logo no começo do dia. Ou seja, cavaleiros e cavaleiras, não tem problema em estar triste. O problema é viver triste. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mas se você já acorda triste, deprimido, com vontade de chorar, eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até.